Estamos começando mais uma reunião de estudo e divulgação do Espiritismo aqui na Uniluz. E hoje nós estamos num momento especial que se refere à comemoração dos 28 anos da Uniluz. E vamos tratar um tema nessa reunião que versará sobre a tua reforma íntima te concederá a paz que almejas e a felicidade que desejas. O tema que vamos tratar será um tema muito importante para nós, mas antes vamos começar com uma oração. Agradecemos a Deus pela oportunidade que temos para refletir mais e melhor sobre as coisas espirituais, procurando torná-las cada vez mais naturais, espontâneas e afastando, tanto quanto possível, tudo que de algum modo possa estar associado à superstição, ao medo e à fantasia. Que a espiritualidade superior nos oriente nesse momento, para que possamos encontrar a oportunidade, a possibilidade de refletirmos e, no transcorrer e ao final da reunião, nos sintamos melhores sob o ponto de vista dos nossos pensamentos, com um propósito maior de construirmos uma sociedade mais justa e que nós possamos, então, ficar atentos para que sejamos o canal que a espiritualidade espera de nós. O tema de hoje vai tratar da questão da transformação interior, que também pode ser chamado de reforma íntima. E nós, para facilitarmos o nosso discorrer do tema, trouxemos uma análise sobre transformação interior. Antes de irmos apresentar os conteúdos, a gente vai fazer inicialmente uma conceituação do que seja transformação interior. Se fala muito em todos os segmentos religiosos, na psicologia, na filosofia, na sociologia, muitas ciências humanas tratam da questão da transformação interior, da reforma íntima. Não é um tema estritamente e unicamente religioso. Mas, de tanto se falar nele, muitas vezes as pessoas associam apenas com a questão das nossas imperfeições. Quando se fala de reforma íntima, se pensa logo que temos alguma coisa de errado, alguma coisa que é imperfeita e que precisa ser corrigida. No caso específico da visão espírita de transformação interior, a gente vai ver que todos esses aspectos fazem parte dessa visão trazida pelo Espiritismo. Tanto o aspecto psicológico, que lida muito com a questão do autoconhecimento. A psicologia a todo momento está nos convidando a nos conhecermos melhor, a vermos as nossas potencialidades, a sabermos lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E a gente vê também a filosofia nos convocando a encontrar o sentido existencial da nossa vida. A gente vê a filosofia nos convocando a todo momento para que a gente saiba da finalidade do porquê estamos aqui,
quais são as nossas pretensões em relação ao futuro. Mas o Espiritismo consegue congregar, reunir todas essas conceituações dentro, digamos assim, numa conceituação mais plural, mais ampla. Então a gente vai ver que transformação interior na visão espírita é o emprego correto das nossas faculdades. Na medida que vamos empregando bem as nossas faculdades, os aspectos relacionados ao nosso autoconhecimento, a saber lidar com a construção das virtudes, a saber interpretar e entender como se constrói as emoções e os sentimentos, a saber lidar com todo um conjunto de experiências que atravessamos aqui na nossa existência, a gente vai ver que ao fazer isso, estamos empregando as nossas faculdades. Então, o objetivo da transformação interior na visão espírita é empregarmos bem a nossa faculdade. Então, é um processo que se faz. E esse processo, ele não acontece única e exclusivamente quando estamos aqui reencarnados. É um processo que vai acontecendo ao longo das reencarnações. Afinal de contas, quando nós chegamos aqui, já trazemos uma bagagem espiritual. Nessa bagagem espiritual, a gente vai ver os conhecimentos, vamos ver as nossas tendências, as nossas inclinações, e muitas vezes essas tendências, essas inclinações que trazemos do passado, faz parte desse processo de transformação interior. Às vezes a diferença principal é que não estamos construindo virtudes, sentimentos, não estamos construindo o nosso modo pessoal de ser de uma maneira, às vezes, planejada, de uma maneira organizada. É preciso nós termos um projeto pessoal com o objetivo de nos tornarmos pessoas, seres espirituais cada vez mais perfeitos. Quando conseguimos ter essa organização, esse planejamento, nós estamos sim fazendo o processo de transformação interior. Então, o processo de transformação interior na visão espírita não vai ser aquele processo que vai nos pegar de saia justa, por exemplo. Não vai ser um processo que nós vamos despertar apenas quando estamos doentes. Não é um processo que vamos despertar apenas quando as circunstâncias ou os momentos existenciais de nossas vidas estiverem promovendo e provocando desafios. Vai ser um processo que vai ter uma organização preventiva. Vai ser algo que a gente estejamos de fato entendendo que não vai haver evolução espiritual sem transformação interior. Então, é um tema que está praticamente, é um tema sinérgico, é um tema que abrange toda a codificação espírita e está estritamente enraizado em seus princípios básicos. Então você vai ver que não existe nenhum tema espírita que esteja sendo estudado, que esteja sendo apresentado, que implicitamente a transformação interior não esteja presente. E não há nenhum acontecimento de nós que não dispense a ideia de que precisamos estar nos transformando dentro dele. Então vamos lá. Vamos passar aqui para vocês terem uma ideia melhor de como podemos tratar a nossa transformação interior. Não é uma receita que possa ser vista assim de uma maneira, essa receita é única. Mas como toda cartilha, como todo método, são meios que são oferecidos como estratégias. São estratégias que a gente não pode dispensar. E quanto mais estratégias a gente criarmos, mais estamos tendo a certeza que essas estratégias, por estarem
tratando de questões concernentes, pertinentes às nossas necessidades e aquilo que realmente precisamos para alcançarmos a nossa perfeição, então a gente vai entender que são apenas meios de organizar a nossa transformação interior. No decorrer do tempo, com a evolução espiritual de cada um, com o amadurecimento, aí vocês mesmos, nós próprios, vamos promovendo desdobramentos. E esses desdobramentos vão realmente sendo desdobramentos que vão atingindo graus de evoluções cada vez mais superiores. Vamos passar aqui para todos verem. Sentindo a necessidade de dar mais ênfase a um estudo voltado à transformação interior, inspirado na máxima kardeciana, de que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, criamos e desenvolvemos um método de estudo com a pedagogia exclusivamente voltada para atender a esse objetivo. Teorizamos as estratégias pedagógicas com o fim de oferecer maiores e melhores possibilidades ao nosso processo de transformação interior. Então, vamos ver o primeiro tópico. Aqui vão estar os 10 tópicos que fazem parte desse processo pedagógico. Transformação interior e conhecimento, e autoconhecimento, e conhecimento do próximo, e família, e bens materiais, e comportamento moral, e momento existencial, e circunstâncias, e religiosidade e felicidade. Vocês veem que estão distribuídos em estratégias realmente que correspondem, digamos assim, às nossas atividades intelectuais e morais. Há uma sequência, e essa sequência está realmente posta de uma forma que vamos entender com muita facilidade, mas vamos ver que vai exigir de nossa parte muita delicadeza, muita sensibilidade, muita coragem e muita força de vontade. Veja bem, transformação interior em conhecimento. Como vai ser esse aspecto? Como é que ele funciona na nossa transformação interior? Como é que ele funciona no emprego correto das suas faculdades, das nossas faculdades? Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Todos nós sabemos que a luz, no que diz respeito aos aspectos espirituais da nossa vida, é o símbolo do esclarecimento. Luz representa esclarecimento. Quando nós vemos a luz no sentido ordinário da palavra, no sentido da luz no campo da atividade eletromagnética, a gente vai ver que a luz, quando acendemos a luz num ambiente escuro, ela permite o que para nós? Visibilidade. Nós conseguimos ver o ambiente que nos encontramos a partir da luminosidade. Então, quando se diz, vós sois a luz do mundo, a gente observa que o conhecimento e o amor, na visão espírita, as duas asas que a gente deve realmente perceber, não separadamente, mas saber como uni-las. O homem, nós, como seres espirituais, somos seres cognoscentes. Uma vez seres cognoscentes, a gente precisa aprender a conhecer. Então, não basta apenas conhecer. É importante que, na medida que nós formos conhecendo, nós venhamos a dar a esse conhecimento o tratamento adequado, ao ponto em que ele permita que nós avancemos pelos pensamentos, pelas palavras e pelas ações. Então, o nosso conhecimento, ele precisa aprender a conhecer, superando preconceitos, condicionamentos e ideias fixas. Muitas vezes,
Os preconceitos fazem com que a gente antecipe os fatos, que a gente distorça os fatos e que a gente não chegue realmente ao que representa a causa e o significado de determinadas matérias. Então, preconceito é algo que a gente deve e pode evitar, provoca prejuízos para nós. Condicionamentos e ideias fixas. O condicionamento principalmente negativo, porque todo conhecimento ele precisa ser matrizado, ele precisa ser interiorizado. Ele precisa, quando é um conhecimento que vai promover em nós um impulso e um grau maior de aperfeiçoamento, esse condicionamento é importante. É importante que o conhecimento vire um condicionamento, mas não um condicionamento que estratifique, que nos deixe preso, que não permita que a gente rompa com o engessamento mental. É preciso realmente criarmos espaços que gerem substâncias, gerem plataformas, mas que a gente abra sempre espaço para um processo maior, no sentido que esse conhecimento se torne mais denso, um conhecimento se torne mais preciso, mais superior. Então, aprender a conhecer superando condicionamentos negativos e ideias fixas. Isso é lamentável a gente ver no nosso meio pessoas que estão conhecendo, mas muitas vezes estão sendo ensinadas de uma maneira diferente. Estão sendo ensinadas, mas não estão sendo incentivadas a refletir, a analisar, a compreender, a usar, como dizia Kardec, a fé raciocinada. Abordar as questões por diversos ângulos, para uma melhor compreensão. Fazer bom uso do senso crítico, da lógica e da razão, com prudência e humildade. Isso em todas as questões da vida. Todas as questões da vida precisam que a gente use essa abordagem, desde os conhecimentos técnicos, que são os conhecimentos que adquirimos nas escolas, os conhecimentos que adquirimos nos livros, conhecimentos que adquirimos nos cursos. Se a gente criar um espaço mental para usar essas estratégias, vamos ser bem-sucedidos. Aos conhecimentos da nossa vida cotidiana, no trato uns com os outros, os conhecimentos trazidos pelas informações que trocamos uns com os outros. Então, muitas vezes, você troca informação de uma maneira muito pulverizada, artificiosa, fácil, rápida, sem analisar, sem fazer uma investigação. E para analisar, para investigar, é preciso ter uma mente treinada, é preciso se exercitar, é preciso se esforçar. Logicamente que não seremos o dono da verdade, mas existem mecanismos dentro de nós que, quando fazemos isso, termina evitando muitos equívocos, muitas ilusões e muitas fantasias. Mas vamos passar. E a prudência e a humildade, que parecem antagônicas, mas não são. Quando eu sou prudente, eu dou espaço para poder chegar no conhecimento, chegar na verdade. Porque o conhecimento, de uma forma geral, é tudo que a gente vai buscar para encontrar a verdade. E quando fazemos isso com prudência e com humildade, aí a gente vai ver, como dizia Isaac Newton, o que eu sei é uma gota d'água, mas o que eu ignoro é um oceano. E a gente somos fontes permanentes de aprendizados, de conhecimentos que estão latentes dentro de nós. Transformação interior e autoconhecimento. Olha que coisa interessante, se autoconhecer. Muitos de nós, temos essas dificuldades de se conhecer. Gostam até que os outros façam comentários sobre nós. Eu não costumo me analisar. As outras pessoas que analisem, que digam o meu conhecimento. Mas é preciso assumir o nosso processo de autoconhecimento. Aprender a se conhecer, identificando os pontos fortes e fracos que constituem a nossa personalidade.
e influem em nosso comportamento. Então, muitas vezes, a gente tem o caráter, tem o nosso temperamento, que é resultado dos nossos hábitos, que, por sua vez, são todos eles alimentados pelas virtudes, pelos sentimentos. E as virtudes e os sentimentos é que vão realmente definir esse processo de autoconhecimento. Então, os pontos fracos, muitas vezes a gente tem imperfeições, tem defeitos, foram defeitos que tiveram seu início, são defeitos que são alimentados por nós. Muitas vezes agimos mecanicamente, automaticamente, não percebemos as consequências do nosso comportamento, os efeitos dela na vida social, na vida do outro, na nossa vida. Muitas vezes temos o que o Espiritismo diz, aqueles monstros que nos atrapalham, o orgulho, o filho do orgulho, que é o egoísmo. Orgulho demais interfere no nosso pensamento. E aí atrapalha o nosso autoconhecimento. A gente não consegue chegar lá no fundo para identificar esses pontos fracos que estão atrapalhando o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento e o nosso amadurecimento. Então, ter cuidado. Orgulho, egoísmo, vaidade, avareza, ambição, ciúme, inveja, maldade, etc., não foram começados, não nasceram aleatoriamente e são fruto de aprendizado. Então, vendo dessa maneira, é preciso eu aprender a me autoconhecer. E na medida que vamos se autoconhecendo, a gente vai percebendo, olha, como foi a origem disso? Qual foi, aonde comecei a ser dessa maneira? Quando eu manifestasse de uma maneira imperfeita, pelo egoísmo, perceber, nossa, como eu estou sendo egoísta, como eu estou sendo possessivo, olha, como eu estou ansioso, porque o egoísta, ele termina se tornando uma pessoa extremamente vulnerável, extremamente, às vezes, fragilizada sob o ponto de vista da segurança emocional. Ele precisa ter as coisas sob o seu controle e ele vai percebendo que esse controle vai se esvaindo, porque ele não está conseguindo criar uma barreira, um bloqueio nesses aspectos negativos da sua existência. Por outro lado, quando a gente sabe das nossas potencialidades, quando a gente reconhece que egoísmos, que vaidade, que avareza, que os excessos, que os abusos não nos pertencem, são coisas que estão em nós provisoriamente, a gente vai valorizando, vai trabalhando naquilo que realmente tem que desenvolver. Vamos trazer outro aspecto. Transformação interior e conhecimento do próximo. É interessante, a gente vive uma vida social que precisamos conhecer o outro. Por que precisamos conhecer o outro? A gente precisa entender o outro como parâmetro. Se estamos numa vida social, se temos uma necessidade de interação, que a sociedade fomenta o nosso crescimento, que não há como sermos criaturas espiritualizadas, vivemos um processo de transformação interior, sem sabermos transitar no mundo do outro, trocarmos as experiências, as virtudes, os sentimentos só vão ser forjados e construídos, fabricados, quando eu tenho essa interação com o próximo. E quando eu conheço o próximo, eu vou me ajudar e vou ajudá-lo também. A promover esse relacionamento mais saudável, esse relacionamento mais perfeito. Aí veja, a conhecer o outro com maior capacidade, poder de integração e amizade. Saber construir relações mais consistentes e duradouras. Descobrir o valor do perdão. Entender o diferente, ter atitudes positivas para alcançar uma sociedade mais justa e civilizada. A gente, às vezes, quer conhecer o outro superficialmente, artificiosamente, de uma maneira distante, sem penetração,
sem profundidade. Muitas vezes a gente temos medo de invadir a privacidade do outro. Quando essas relações são legítimas, a gente preserva a intimidade do outro naturalmente. E quanto mais preservamos, mais a gente entende psicologicamente aquele que está relacionando-se conosco. É interessante a gente criar relações mais consistentes, mais fortes, que nos alimente, que nos motive, que nos encha de felicidades. Precisamos disso numa sociedade e não vivermos nos relacionamentos em que estamos assim num jogo de querer levar vantagem, de querer muitas vezes nos comportar com indiferença, com insensibilidade. É preciso que essa coesão permita que as nossas relações em todas as esferas sejam relações cada vez mais saudáveis e que tragam harmonia, serenidade e, de algum modo, paz social. Transformação interior e família. Aprender a viver em família como uma oportunidade máxima para o desenvolvimento do amor. Criar estratégias educacionais para gerar possibilidades de tornar as relações familiares cada vez mais saudáveis. Veja como é interessante o Espiritismo, veja como os ensinamentos espíritas estão associados com os ensinamentos de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Deus permite que nos constituamos em sociedade através de relações familiares. Independente do formato, estar em grupo familiar é um ensejo que a vida está nos oferecendo para tudo que está acontecendo em termos de processo de transformação interior. Encontre nesse espaço chamado família o laboratório vivo de emoções e de sentimentos. É na família onde temos a oportunidade de criarmos as relações mais intensas, mais profundas, que envolvem altos graus de intensidade. Então, muitas vezes, dentro da família, é que a gente tem que realmente ter esse primeiro espaço de trabalho interior. Começar amando na família para poder ter o cabedal, o know-how, a criar realmente as condições de, fora da família, também ser uma pessoa que traga da família essa noção exata de que é necessário criarmos espaços de amor. Esse amor pode ser promovido de diversos ângulos. É o amor efetivamente que vai nas raízes. É na família em que a gente se desnuda, que a gente se torna mais transparente. É na família que existe o reduto que termina criando a possibilidade de nos enxergarmos melhores. É na família que muitas vezes a gente não consegue burlar, esconder aquilo que realmente temos, tanto de bom como de negativo. Então, é na família o espaço para o diálogo, o espaço para o treinamento, o espaço para criarmos sempre condições de estratégias educacionais quando se trata dos filhos, quando se trata do casal, quando se trata de outro formato de relacionamento. Não basta o formato ser diferente, é preciso agir diferentemente. Aí é o espaço da classe, o espaço da distinção, o espaço da civilidade, o espaço da aceitação, o espaço da compreensão, o espaço da resignação, o espaço do perdão, o espaço da renúncia, da compaixão, da misericórdia, mas é também o espaço da inovação, o espaço da criatividade, o espaço da inteligência emocional. E quando criamos vínculos na família, esses vínculos vão conosco, por onde formos, até mesmo por outras reencarnações. Transformação interior e bens materiais. É interessante. Veja como as coisas estão uma envolvendo na outra, se fundindo na outra. Por que transformação interior e bens materiais? Porque a gente precisa aprender a lidar com os bens materiais de uma forma lúcida,
sem apegos, nem exageros, com a convicção de provê-los às nossas necessidades e aplicá-los ao progresso e bem-estar materiais. Quando os outros pontos passados, conhecimento, autoconhecimento, família, não estão bem ajustados, todos esses ensinamentos se fundem um no outro. Por exemplo, no espaço do conhecimento, se você for uma pessoa muito materializada, dá muito valor às coisas materiais, dá muito valor às posses, dá muito valor ao ter, o seu conhecimento vai ser, de alguma maneira, diminuído. Vai se tornar mais efêmero, vai se tornar mais transitório. Por mais que você tenha progresso, que você ajude a sociedade, quando a gente está sustentado em princípios mais imediatistas e materialistas, a gente se prejudica. Então, quando você sabe lidar com os bens materiais de uma forma lúcida, sem apegos, nem exageros, então isso vai influenciar na relação com a sua família. Vocês vão ter a oportunidade que dentro de casa, dá a cada coisa o seu devido valor, vai ter a importância de se relacionar com as coisas materiais, de utilizá-las, mas de não tornar-se dependente delas, nem psicologicamente falando, porque muitas vezes você fica afetado, você fica triste, você fica frustrado, você fica decepcionado por não ter as coisas, por não ter as posses das coisas. Muitas vezes você associa os bens materiais com felicidade e se torna uma pessoa cada vez mais dependente, condicionada ao ter. Quando a gente vê que as coisas materiais podem escapar de nossas mãos rapidamente. O Divaldo Pereira Franco tem, num dos seus livros, uma história em que ele conta que um homem vai procurar um líder espiritual. E quando chega ao líder espiritual, pede orientação no sentido do uso dos bens materiais. O líder espiritual chega até ele e diz o seguinte: se nós passarmos muito tempo, experimente isso, você passar 24 horas do seu dia com a mão fechada, você não vai aguentar. Essa mão fechada vai provocar incômodo, vai provocar dor. Se você passar 24 horas com a mão aberta, também não vai aguentar. Então, o que é que ele quis dizer com isso? O ensinamento principal, o caminho do meio. As coisas materiais estão ao nosso redor, para que a gente possa usá-las, para que a gente possa conhecê-las, para que a gente possa aproveitá-las, para que a gente possa, no sentido do termo exterior, para a gente poder transformá-las em objetos, em criatividade, em inovação, mas que a gente saiba separar as coisas materiais do que somos. Porque as coisas materiais, no fundo, refinam o espiritual. Então, se refina o espiritual, a gente pode se espiritualizar por meio delas, mas sem ser reféns delas, sem ficarmos trancafiados num espaço de perspectiva, onde só o seu uso, só teremos prazer, só teremos satisfação, se tivermos no contato a todo instante com elas. Vamos passar agora para outro, transformação interior e comportamento moral. Aprender a alcançar níveis de moralidade que permitam agir coerentemente. Buscar uma unidade de comportamento dentro das diversidades de acontecimento. E vir a tornar-se mais legítimo e verdadeiro nos pensamentos, palavras e ações. Vocês já perceberam, quando Jesus chegou aqui entre nós, todas as passagens do Mestre foram passagens que falaram de transformação interior. Jesus teve um certo cuidado conosco e nos despertou no sentido da ambiguidade. Ele dizia, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Ele dizia, sepulcros, caiado por fora, mas por dentro, cheio de imperfeições. Ele dizia,
A boca fala do que está cheio o coração. Ele dizia, quando foi convidado a comer junto dos seus discípulos e de pessoas que estavam presentes numa casa. Aí ele foi convidado, quando os discípulos não estavam lavando as mãos, ele foi abordado e questionado: mestre, os teus discípulos não lavam as mãos antes das refeições? E Jesus disse: o que suja o homem, o que macula o homem, não é o que entra da sua boca, mas o que sai de dentro de si, dentro do processo de transformação interior. O processo de transformação interior, minha gente, é algo que temos que realmente promover. Transformação interior é nossa missão aqui na Terra. Você não vai ser um bom médico, você não vai ser um bom engenheiro, você não vai ser um bom odontólogo, você não vai ser um bom professor, você não vai ser um bom engenheiro, você não vai ser um microempreendedor, um profissional autônomo, você não vai ser um artista, se você não tiver uma mente em processo constante e consciente de transformação interior, se você não ser coerente, de você não encontrar uma unidade dentro da diversidade de acontecimentos, de não vir a tornar-se cada vez mais legítimo e verdadeiro. Genuinidade, transparência, verdade, confiabilidade. Eu pergunto a todos que estão aí, nesse momento, tendo a oportunidade de refletirmos conosco: você é confiável? Você é uma pessoa de bem? Eu sei a resposta. Diga: eu sou confiável, eu sou uma pessoa de bem. Não titubeemos, não nos amedrontemos, não nos tornemos pessoas parcimoniosas, corajosas, com fé, com legitimidade. Todos os outros aspectos precisam da nossa estrutura moral. Transformação interior em momento existencial. Procurar compreender as causas das situações que atravessamos. Perceber que não é efeito sem causa. Conscientizar-se de que tudo pode ser suportado, como também modificado, com os recursos da fé, esperança e inteligência postos em ação. Transformação interior em momento existencial. Qual é a diferença de um momento existencial para um momento circunstancial? O momento existencial é aquele momento que perdura mais, que tem um prazo maior. Então, muitas vezes, atravessamos dificuldade de longo prazo, buscando a estabilidade, situações atravessando nossos caminhos, muitas vezes carregando cargas pesadas. Mas Jesus foi muito claro: não existe fardo pesado mais do que a força do ombro. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estão aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando, sou humilde de coração. Encontrareis consolo para vossas almas. Jesus disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Mas ele disse: aprendei comigo. Olha o aprendizado, olha o aprender a conhecer. As dores estão, de alguma maneira, nos afetando. As dificuldades, pode ser uma doença, pode ser uma situação que atravessa a nossa existência, criando obstáculos. Pode ser as convenções sociais. As pessoas a todo momento fazendo aquelas referências, exaltando que a vida é difícil. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas crede em mim, eu venci o mundo. Não é vencer com o gargalhadão da condecoração, do orgulho, da flâmula, das medalhas. Não é criando um processo de mitificação, não é criando um processo de santificação dos outros, não é criando um processo de endeusamento, mas é tirar dentro de nós, toda a força, toda a coragem, toda a determinação, a fé.
E isso tudo, não existe nenhum obstáculo em nossa vida que seja intransponível. Não existe nada em conosco que seja irreversível. A gente pode ter até o corpo levado ao túmulo pela desencarnação. Mas a gente sabe como vai desencarnar? A gente sabe como vamos nos encontrar? Somos seres espirituais. Precisamos de obstáculos para avançar. Já dizia um pensador, se eu fosse, olhe bem esse pensamento, se eu fosse uma árvore, eu gostaria de ter um jardineiro a meu lado para crescer. Mas como eu não sou, eu preciso de desafios para crescer. Então estamos nesse planeta com provas, com experiências, com obstáculos, para usarmos a nossa inteligência, para que essa inteligência se torne sabedoria e que essa sabedoria tenha os efeitos em nosso aperfeiçoamento, em nosso crescimento, substancialmente em nossa transformação interior. Vamos passar a outro item. Transformação interior e circunstâncias. Aprender a tirar lições dos desafios que surgem com as circunstâncias da vida. Preparar para esperá-las, para enfrentá-las e aproveitá-las. Criar condições para produzir respostas certas conforme cada situação. Então a gente vive num mundo, tem sempre acontecendo episódios, acontecendo circunstâncias que nos provoca e que nos coloca diante de fatos que são desafiadores. Como vamos agir nesse momento? Aí a gente vai conseguir ter essa capacidade de aglutinação. Primeiro, observação, avaliação, ver os riscos, ver o perigo, ver as ameaças à nossa segurança. E aí a gente entender que não está acontecendo nada que vai nos colocar prostrados, que vai nos colocar trancafiados, que seremos então prisioneiros do medo. Mas saibamos com prudência, com coerência, usando a racionalidade, veja os fatos que estão acontecendo na atualidade. Não nos prendamos apenas no que está acontecendo. Façamos uma retrospectiva das razões que chegaram até a esse momento. Vejamos a falta de cuidado no trato com a saúde sobretudo preventiva. Vejamos muitas vezes a falta de governos preocupados realmente com o bem-estar do povo. Vejamos partes da sociedade, que os governos são compostos pelos homens da sociedade. Então, os homens sem consciência pública, sem condição, muitas vezes, intelectual e moral, para os cargos que estão exercendo. Se você é uma pessoa de bem, se você quer realmente criar a possibilidade de uma sociedade mais justa, se inclua, se permita. A gente tem que gradativamente ir tirando, sem violência, as pessoas despreparadas dos cargos públicos, dos cargos legislativos, das posições políticas, para que o homem de bem possa ocupar esse espaço, seja onde você estiver. Transformação interior e religiosidade. Aprender a usar a religiosidade a todo momento, sob qualquer situação. Entendê-la como algo que carregamos constantemente conosco e não apenas utilizada nas casas religiosas. De onde você é? Qual é a sua religião? Vá para a sua religião. Viva a sua religião. Mas mais do que pertencer a uma religião, é exercermos a nossa religiosidade. É essa preocupação, é se voltar-se com a busca de se oferecer para o mundo de uma forma cada vez melhor. É ter o objetivo de ser melhor, não mais do que o outro, mas melhor para o outro, melhor para a vida. Então você vai ver que a religiosidade não vai
simplesmente criar sobre nós uma redoma. Está todo mundo hoje querendo se proteger, está todo mundo hoje pedindo a Deus proteção, mas peça a Deus, a palavra proteção está dizendo o quê? Ação. Peça a Deus para as ações realmente necessárias para lhe tornar uma pessoa melhor. Não tenhamos medo da desencarnação, mas não busquemos a desencarnação de uma maneira negligente. Hajamos com confiança, com fé, com coragem, com disciplina e dentro das medidas. Ninguém vai ficar o tempo todo enclausurado. Vamos voltar gradativamente às atividades. Mas vamos voltar melhores? Vamos voltar com essa proposta de transformação interior pessoal? Conta que certa oportunidade, um líder espiritual, é metáfora, gente, foi se encontrar com Deus. Quando ele chegou, Deus o recebeu e ele fez uma pergunta a Deus. Ele tinha uma preocupação. Disse: Deus, que são o céu e o inferno? Aí Deus pega e leva ele a um local onde tinha um prédio e chega numa porta, no compartimento desse prédio, vai numa porta e abre. Deixa-o olhar o que estava dentro. Ele observa uma grande mesa, observa em volta da mesa várias pessoas, vê que sobre a mesa tinha um recipiente com alimentação extremamente, exalando um sabor, aquela coisa bem gostosa, bem maravilhosa. Estava lá, uma alimentação ótima. Mas ele viu que em torno da mesa, as pessoas que estavam ao redor da mesa, estavam todas raquíticas, transparecendo sofrimento na face, com as faces cadavéricas, revelando sofrimento. Agora eu vou fazer uma pergunta, um interregno a essa história. Vou voltar à história. Mas dá para perceber quando uma pessoa não está bem? Você já viu isso? Já prestou atenção? Dá para perceber uma pessoa triste, uma pessoa desanimada? E ele viu tudo isso em volta daquela comida. Oxe, um prato tão apetitoso que ele chega a sentir o exalar do sabor, mas acontece que todos estavam com o braço amarrado a uma colher. O braço, a extensão do braço amarrado a uma colher. E eles não conseguiam pegar o alimento e levar até a boca, porque o braço estava amarrado e não permitia que chegasse o alimento à boca. Deus leva o líder espiritual até um outro compartimento, abre a porta e ele vê numa mesa as pessoas em volta da mesa, um recipiente com comida saborosa, exalando bom cheiro, e as pessoas, todas elas viçosas, todas elas ruborizadas, transparecendo saúde, tranquilidade psicológica. Dá para notar quando alguém está com tranquilidade psicológica. Dá para notar quando alguém está com segurança, com bem-estar, com confiança, com fé. Não se revela uma energia diferente, uma vibração diferente, uma sensação diferente, uma atmosfera mental diferente. Ele percebeu tudo isso. E, pasmem, estava lá amarrado também, no braço de cada um, uma colher. E aquele braço que pode também ser colocado como um garfo, estava lá amarrado. E eles também não podiam dobrar. Aí foi perguntado, ele perguntou a Deus, mas como é então? Porque todos estão felizes aqui. Ele disse, lá era o inferno. Estava todo mundo raquítico, a colher ou o garfo estava lá amarrado, mas aqui é o céu. Porque perceberam que não conseguiam dobrar e colocar a comida e resolveram cada um alimentar um ao outro.
E assim estão aí satisfeitos. A nossa vida é interacional. Quando se diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não é ficção, não é utopia, não é discurso religioso, é um discurso científico. Enquanto vermos sociedades querendo superar as outras, querendo ter superávites comercial, quando vê sociedades querendo sobrepujar as outras, querendo dominar as outras tecnologicamente, está aí a situação, pedindo o quê? Cooperação, solidariedade, entendimento. Transformação interior e felicidade. Aprender a reconhecer a felicidade como um estado interior e superior, resultante da maneira como estamos administrando os acontecimentos da vida. Procurar tirar desses acontecimentos material de aprendizagem para nosso desenvolvimento espiritual permanente, na conquista de um relativo estado de equilíbrio. Então, felicidade não é uma estação. Ah, eu vou ser feliz quando eu me casar. Ah, eu vou ser feliz quando eu me formar. Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver o meu primeiro filho. Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver a minha casa. E você está sempre querendo ser feliz quando? É um processo, meu filho. Minha filha. Nós. É um processo. A gente tem que ser feliz em todos os momentos, pela forma como estamos nos conduzindo. Vamos ter desafio, vamos ter obstáculo, vai ter tristeza, vai ter aflição, vai ter medo, mas não vamos ficar com isso. Material de aprendizado, conjunção, relação, sinergia, fazer o trato, fazer o processo de catalisação e tirar os proventos, tirar os dividendos, tirar os ganhos. Então, quando você passa por uma experiência positiva que lhe trouxe alegria, que lhe trouxe substrato emocional, que lhe deixou cota emocional, coeficiente emocional, quando você passa adiante num grande desafio, você consegue, na memória, e buscar aquelas forças para contrapor aquela outra situação. Não é um lugar isolado, não é um lugar pontual. Por isso que Jesus dizia, a felicidade não é deste mundo, mas podemos, nesse mundo, ter momentos felizes. E o Espiritismo referenda isso. Bom, meus irmãos, aqui as considerações finais. E esse estudo de transformação interior é um convite que eu faço. Não precisa você sair de casa. As casas espíritas já tratam a questão da transformação interior. Mas eu não estou falando desse momento, não. Transformação interior é um estudo, é um cuidado que tem que ser inicialmente motivo de sua preocupação, de suas decisões. Por quê? Você só vai evoluir espiritualmente se você se transformar interiormente. Como processo. Cada vez se melhorando mais, se aperfeiçoando mais. E como você, agora, nesse momento, com certeza está se perguntando, como é que eu vou sair de casa? Como é que eu vou fazer a transformação interior? Comece refletindo, se analisando, se percebendo, se autoconhecendo, dialogando, suscitando o seu ser. Às vezes você está tão condicionado, às vezes você está tão acostumado a uma moda de ser, minha vida era o prazer de ir para uma festa, para ir para um cinema, para ir para um aniversário, para sair com os amigos, para beber, e agora eu estou com os braços cruzados, o que é que eu faço? Olha o condicionamento, rompa com isso, vai ter a oportunidade de voltar, mas você está sendo convidado a mentalmente, pense, o que eu fiz de bom, traga lá a memória do que fez. Imagine você o que você fez de bom, mas imagine mais ainda o que você pode fazer de melhor, a partir de agora. Transformação interior é uma coisa permanente. Não é uma coisa que a gente vai chegar aqui a um estágio, pronto, não preciso mais se transformar. Não. Vamos acabar com o mesmismo. Vamos acabar com essas situações que dizem, já está consolidado.
já está saturado. Não existe saturação, não existe consolidação, não existe fim quando se trata de transformação interior. Um olhar, um abraço, um gesto, uma esperança, uma fé pode sempre ter um visual, uma intensidade diferente. E para terminar, diante dessa situação atual, eu me lembrei de uma passagem de Alta de Souza. Então, a Uniluz agradece esse momento, pede a vocês que continuem ligados, porque a Uniluz vai trazer, nesse mês de aniversário, outras palestras, mas vamos terminar, antes da nossa oração final, com uma mensagem que é de reflexão, mas também é uma mensagem de motivação. É uma psicografia de Chico Xavier através da poesia de Alta de Souza. Se tens fé, não te aflige a noite escura. Ao coração que a lágrima domina, ele, Jesus, estende as suas mãos divinas e abre a porta da paz risonha e pura. Alivia a aspereza da amargura. Sob trevas de miséria, de ruína, acende uma estrela matutina, na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos, encontrarás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara, que te regenera, envolvendo-te em santa primavera, as leis da vida. Jesus seguirá sempre contigo, conosco, muita paz. Vamos fazer a nossa oração final nesse momento. Pense em Deus, faça a vibração interior, diga eu acredito, entregue a Deus os seus temores, as suas aflições, diga, após essa oração vou me sentir melhor. Jesus, permite que nesse momento, com o apoio da espiritualidade que está aqui presente, nós possamos criar uma atmosfera mental de vibração que seja intensa, que seja profunda e que alcance as mentes e os corações de todos que nos encontramos aqui encarnados e desencarnados nesse planeta Terra. Que todas as situações que estamos atravessando, possamos criar estratégias, meios de minorar os seus efeitos negativos, com a certeza que só a criação de relacionamentos saudáveis, através do aprendizado do amar, é que seremos de fato felizes e construiremos uma sociedade mais justa. É um processo, cada um fazendo a sua parte, cada um se tornando melhor dentro do possível, mas querendo mais, e que Deus nos abençoe hoje e sempre.